para a gente seguir adiante na física, a gente precisa ter um conhecimento básico disso. São os vetores, tá? Então, nós vamos ver o que é um vetor e como é que se faz conta com o vetor, tá bom? Isso vai ser importante para vocês poderem resolver problemas que tenham vetor, tá? Então, grandezas vetoriais e escalares vai ser o ponto da nossa aula. Nós vamos separar, então, essas grandezas, vamos ver quais grandezas são vetoriais, quais grandezas são escalares, né? E para que a gente precisa de um vetor para definir alguma grandeza, tá? Que a gente pode medir, né? Então, vetores é o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, vamos à nossa aula, então. O que são grandezas escalares e vetoriais? Grandezas escalares, gente, são definidas por apenas um valor numérico e por uma unidade. Tudo que eu puder dizer assim, olha, hoje, por exemplo, temperatura, hoje está 18 graus Celsius, certo? Veja como é que eu represento isso, né? 18 graus Celsius, eu dou um valor numérico e dou uma unidade de medida, certo? Então, tudo que eu só preciso representar através de um valor numérico e uma unidade é uma grandeza escalar, não é um vetor, certo? Então, exemplo, comprimento, né? Se eu vou medir a altura de uma porta, tá? Tanto faz eu medir de baixo para cima ou de cima para baixo, é a mesma medida, vai dar 2,10 metros, mais ou menos, né? Outra coisa, a massa, né? Também, da mesma forma. O tempo, energia, potência, temperatura, isso são grandezas escalares. Então, professor, mas eu não lembro o que é a grandeza. Bom, então vamos lembrar o que é uma grandeza. Lá no início do ano eu falei, né? Grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir. Então, tudo que tu mede é uma grandeza, tá? Certo? Se tu mede um comprimento, se tu mede um tempo, tudo isso é uma grandeza. Se tu mede uma velocidade, tá? Agora, nós temos que definir o seguinte, tá? Mas tem grandezas que eu só preciso fornecer o valor numérico e a unidade. Perfeito? Muito bem. Essas grandezas são escalares, certo? O que acontece, então, com a grandeza vetorial? Tá? A grandeza vetorial, ao contrário da escalar, ela precisa de mais duas características para representá-la. Eu não posso representar uma grandeza vetorial apenas com um número e uma unidade. Eu tenho que representar a grandeza vetorial com um valor numérico, tá? Uma unidade, uma direção e um sentido. Então, eu tenho três características, tá? Que representam um vetor. Tá? Um vetor, então, é uma entidade matemática, tá? Não é física essa entidade, tá? Mas que ela representa uma grandeza vetorial, tá? O valor numérico para vetores a gente também costuma chamar de módulo do vetor ou intensidade do vetor. Então, se vocês ouvirem falar intensidade de alguma coisa que é vetorial, eu só estou perguntando qual é o valor numérico e a unidade. Ou seja, uma grandeza vetorial tem uma parte escalar, que é só o valor numérico e a unidade. Perfeito? Que essas duas coisas são iguais, né? O que difere um vetor é que eu tenho que dizer a direção que aponta esse vetor e o sentido que ele aponta.
Então, um vetor tu pode representar como uma seta, uma flecha, certo? Que ela tem uma direção, um sentido, e um tamanho dessa flecha é o módulo ou intensidade do vetor. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, deslocamento, ΔS, é um vetor. Tá? Veja, comprimento não é vetor. Mas o ΔS é um vetor. Tá? Velocidade é vetor também. Então, aquilo que nós estávamos trabalhando até agora com velocidade, tá? O certo seria dizer assim, ó, o móvel está indo de Porto Alegre para a praia com velocidade de 80 km por hora, por exemplo. Um móvel está vindo da praia para Porto Alegre, entende? Então, eu estou dizendo que o sentido, né, e a direção do movimento, tá? Então, tudo que eu puder definir em termos de vetor, eu vou ter que falar 3 características dele, ou seja, o módulo e a unidade, né, estão juntos. Por exemplo, na velocidade eu vou falar 80 km por hora, tá? Então, eu estou falando do número 80 km por hora, a unidade dessa velocidade. Beleza? Então, eu estou falando módulo ou intensidade, é a mesma coisa, tá? E a unidade. Agora, eu tenho que falar também qual é a direção da velocidade. Ah, direção norte-sul, pode ser, tá? Mas qual é o sentido? Não, é de sul para norte, ou de norte para sul, entende? Então, o sentido, ele te dá uma ideia de para onde o móvel está indo, se no caso estiver falando de velocidade. A aceleração é outro exemplo, a aceleração também é vetor, certo? Força, que nós vamos ver em seguida, leis de Newton, nós vamos trabalhar com forças. Todas as forças são também vetores. Impulso, quantidade de movimento, vetor também, tá? Enfim, tem vários outros tipos de vetor, campo magnético, campo elétrico, tá? Que à medida que a gente for avançando na física, a gente vai tratar disso. Mas veja, esse conteúdo de vetores, vocês vão arrastar ele até o 3º ano. Tá? Até o 3º ano. Então, saber trabalhar com vetor é importante, é uma base fundamental para a gente poder progredir no conhecimento da física, tá bom? Não é um conteúdo difícil, veja, não é difícil, tá? Tudo a gente tem que, né? A gente acha tudo difícil, né? Tá? Mas tu tem que ver a coisa que é importante de cada conteúdo, poder, então, ter uma visão mais apurada sobre aquilo, né? Tá? Não deixem de ler tudo que a gente postar para vocês ali e ver os vídeos, é muito importante, ok? Eu vou deixar depois também um filme para vocês verem lá no Google Sala de Aula, que eu não vou passar aqui porque é muito, tem 30 minutos o vídeo. Eu vou deixar um vídeo lá traduzido para vocês, tá? Vamos seguir adiante, então. Então, características de um vetor, né? Então, para simplificar operações envolvendo grandezas vetoriais, utiliza-se essa entidade geométrica denominada vetor. Então, um vetor se caracteriza por possuir... Deixa eu ver se a minha caneta está funcionando. Tá. Possuir módulo, tá? Então, aqui, pessoal, módulo também a gente chama de entidade, é outro nome do módulo, tá? Então, para vocês lembrarem que eu posso falar também em termos de intensidade do vetor. Intensidade e módulo são sinônimos. Tem livros que às vezes falam outro sinônimo para módulo, que é magnitude. Mas esse nome aqui não é muito comum nos livros, mas pode aparecer magnitude também, tá? Os nomes mais comuns para o módulo, quer dizer,
que é o módulo? É o tamanho do vetor, é o valor numérico mais a unidade, certo? 80 km por hora, 2 metros, e isso aí é o módulo, tá? Eu posso chamar isso de intensidade também, tá? A direção e o sentido, tá? A direção é representada pela reta orientada, né? Pela reta, por exemplo, tu está numa estrada andando, né? Aquela estrada representa uma reta, tá? E o sentido representa um segmento de reta orientado. O que é orientado? Vai ter uma ponta né? Vai ter esse segmento de reta, vai ter uma ponta, como se fosse uma flecha, e ela aponta para um lado, né? Ok? Então, isso é a representação do vetor. Vamos ver, então, a representação geométrica. Como é que a gente representa um vetor? Observa aqui, ó, eu tenho A com uma seta em cima. Tá vendo aqui como é que se representa um vetor? Então, uma grandeza vetorial se representa sempre com uma seta em cima, tá? Então, por exemplo, tudo que é vetor, eu tenho que representar assim. Por exemplo, velocidade é um V com uma seta em cima. Ah, professor, essa seta em cima representa a grandeza vetorial? Resposta, sim. E ela sempre é apontada para a direita. Isso é uma forma de representar, não quer dizer que está apontando para a direita o vetor. Isso aqui quer dizer que a grandeza vetorial, velocidade, tá sendo representada. Por exemplo, a aceleração, como é que eu represento a grandeza da aceleração? Também é vetor. Eu tenho que representar com uma seta em cima, certo? Força, também represento com uma seta em cima, e assim por diante. Tudo que é vetor, eu represento desse jeito, com essa setinha em cima. Então, como é que a gente lê? Né? Lê-se vetor A, vetor V, vetor A, vetor F, certo? Então, é a forma de ler o vetor, tá? Então, quando eu represento assim, desse jeito, quando eu represento isso aqui, ou não falo nada, o que vocês têm que responder quando é vetor? Vocês têm que responder o módulo, vocês têm que responder a direção do vetor, e vocês têm que responder o sentido do vetor, porque são as 3 coisas que definem um vetor. Então, se não falar nada, por exemplo, se eu falar assim, responda a velocidade do móvel A. Ó, velocidade é vetor. Então, eu tenho que responder módulo, então, e sentido. Tudo bem? Agora, quando eu não quero que vocês respondam direção e sentido, o que eu vou falar? Eu vou falar só do módulo do vetor, ou da intensidade do vetor. Tá? E aí, como é que se representa esse módulo? Se representa somente com uma letra sem a seta. Então, por exemplo, se eu quero que tu me responda só qual é o módulo da velocidade, eu vou escrever assim, ó. Me responda o valor de V. Tá? Me responda o valor de A. Me responda o valor da força. Então, aqui eu estou pedindo só para vocês fazerem o quê? Um módulo. Eu quero só o módulo. Entenderam? O módulo eu posso representar também de outra forma, com essas 2 barrinhas assim, tá? Mas essas 2 barrinhas tem que estar com a seta aqui, né? Teria que ter a seta. Então, aqui o desenho ali do slide não está certo. Então, eu teria que fazer assim, ó, tá? Eu vou aqui, ó, do ladinho. Teria que fazer assim, ó, módulo do vetor V. Ó, quando eu represento com 2 barrinhas, eu quero um módulo. Tá? Então, o módulo de A, eu só quero o valor dele e a unidade. Entendeu? O módulo da força, então eu escrevo a força
grandeza vetorial com a setinha e as duas barrinhas aqui. Então, sempre que eu faço isso, eu quero o módulo. Beleza? Então, e sempre grandeza vetorial, tu vai ver que tem que definir uma direção e sentido para ela, porque senão não tem muito como representar direito, tá? Muito bem. Então, falando geometricamente, se tu olhar aqui, ó, esse pontilhado verde aqui, ó, esse indica a direção do vetor, tá? Então, pontilhado verde indica a direção do vetor. A direção do vetor inclui a reta, né, na qual o móvel está andando. Mas se essa reta, tá, ela não impõe a direção, o sentido, perdão, que o móvel está andando. Então, o sentido é representado pela seta, tá? Então, o sentido é representado pela seta, ok? Então, aqui no sentido, por exemplo, eu estou representando essa setinha amarela, né? Para a direita aqui, ó. Então, isso quer dizer que o móvel está andando nessa horizontal verde, está andando da esquerda para a direita. E o módulo é o tamanho deste vetor, tá? O módulo representa o tamanho. E agora vocês veem o tamanho aqui, né? No módulo, tá? Então, no módulo, eu vou representar o tamanho, ou seja, eu vou dar um valor numérico e uma unidade. Se for velocidade, é metros por segundo, quilômetro por hora. Tá? Se for aceleração, metros por segundo ao quadrado. Se for delta S, né? Metros, e assim por diante, deslocamento, né? Tá, pessoal? Vamos ver, então, vetores iguais. O que são vetores iguais? Eles possuem o mesma direção e mesmo sentido. Então, vetores iguais são aqueles que têm tudo igual, tudo é igual, tá? Então, por exemplo, tem o vetor C representado aqui em cima e o vetor D. Vejam que eles têm o mesmo sentido, a mesma direção e o tamanho deles é igual, o módulo, né? O vetor A e o B aqui embaixo também, tá? Mesma coisa. Vetor E e F também, tá? Então, vetores são iguais quando eles têm módulo igual, direção igual e sentido igual. Isso é fácil, né? Vetores opostos. Eles têm, então, o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Tá? Mas sentidos contrários. Então, está aqui, ó, esse vetor amarelo, os dois amarelos aqui, vocês observam que eles têm o mesmo módulo, mesma direção horizontal e sentido invertido, tá? A mesma coisa acontece com o vermelho, com os vetores vermelhos e com os verdes também, né? Vocês estão vendo aí na tela. Vetores opostos. Só um detalhe aqui no vetor oposto, né? Para te transformar um vetor no outro oposto, é só multiplicar por menos 1, tá? Se tu multiplicar por menos 1, ele inverte o vetor. Adição de vetor. Então, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Bem importante por quê, né? Porque vocês vão precisar fazer isso para descobrir qual é o vetor resultante de uma soma, tá? Então, a primeira técnica, né, é o método paralelogramo, para adicionar vetores, tá? Vamos supor que tu tenha o vetor V1, tá? E o vetor V2. Deixa eu ver se eu consigo
Então, ó, a gente constrói um paralelogramo com esses dois vetores, tá? Que eu quero somar. Então, ó, por exemplo, eu tenho vetor V1, vetor V2, tá? Tá aí na animação. Como é que eu faço para somar esses dois vetores, tá? Eu boto a origem do vetor, tá? A origem é a ponta onde não tem a seta, tá? Eu boto as duas origens no mesmo ponto do espaço. Mas não posso mexer na direção nem no sentido dos vetores, tá? Então eu coloco eles junto no mesmo ponto. Observem ali, ó, que a origem do vetor, as duas estão grudadas no mesmo ponto, tá? Do V1 e do V2. Como é que eu faço depois disso, então? Eu pego e risco uma paralela com o vetor de baixo, ó. Então esse pontilhado preto aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma paralela com o vetor de baixo, ó, tá vendo? Eu traço uma paralela aqui e risco, tá? Depois eu traço uma paralela com outro vetor, olha aqui, ó, tá? Com esse vetor aqui, eu traço uma outra paralela, tá? Então esse desenho aqui, ó, forma o que a gente chama de paralelogramo. É uma figura da matemática, da geometria plana, tá? Então por isso que a regra aqui chama a regra do paralelogramo, tá? Então eu junto os dois vetores no mesmo ponto, que é a origem do vetor, tá? Que é o lado que não tem seta, ó, junto os dois, tá? Transporto um vetor para cá, tá? As duas origens para o mesmo ponto, aí eu desenho um paralelogramo, tá? O vetor soma desses dois, V1 e V2, vai ser justamente a diagonal que sobra desse paralelogramo, tá? Certo? Então, esse aqui é o vetor soma, ó. Então, como é que eu somo esse aqui, ó? Não dá para te somar, gente. Não tem como somar isso aqui, assim, direto. Tipo, esse V1 é 10, esse aqui é 8, dá 18. Não dá 18, gente. Não dá para fazer isso, tá? Tu tem que fazer outra conta, que depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa conta, tá? Certo? Então, vamos seguir adiante aí. Método polígono. Esse aqui é um método parecido, né? Só que ele forma um polígono, né? É muito bom quando tu tem que somar mais de dois vetores, por exemplo. Então, vamos ver a animação aqui também. Tem uma animaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Método polígono, então a gente constrói uma poligonal, uma linha poligonal, né, quebrada com os vetores. Eu não posso mudar a direção do vetor, eu só tenho que transportar ele daquele jeito que ele é. Se ele é inclinado, vai continuar com a mesma angulação, entendeu? O que eu faço aqui? Agora eu vou construir um vetor atrás do outro, um atrás do outro. Então, setinha de um atrás, na traseira do outro vetor, na origem do outro vetor. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, um atrás do outro, ó, tá? E assim eu vou fazendo, ó, tá? Quando terminar de colocar um vetorzinho atrás do outro, tá? Não tem mais vetor para somar, então eu pego agora e uno o início até o fim, eu tenho a soma. Tá? O vetor soma é justamente, tá? O resultado do início, tá? Até o fim. Então forma um polígono. Por isso que é a regra chamada poligonal, ou método polígono, certo? Esse vetor vermelho é o resultante da soma desses três vetores aqui, tá? Então eu somo desse jeito. Veja que não dá para te somar direto o V1, o módulo do V1 com o módulo V2 com o módulo V3. Não dá para fazer isso, tá? Não dá para fazer isso, tá? Então você tem que cuidar muito isso. Quando é grandeza vetorial, tá bem? Vamos seguir adiante, então. Método polígono. Depois eu vou fazer alguns exercícios para vocês, aí fica mais claro. Decomposição de vetores, tá? Então, vamos supor que tu tenha um vetor V, tá? Inclinado, tá? No eixo X e no eixo Y,
tá? Veja bem, eu posso descobrir desse vetor V qual é a componente horizontal dele e qual é a componente vertical dele. Veja, então num vetor eu posso desmembrar ele, eu posso desmanchar ele em outros vetores, tá? Que são vetores chamados ortogonais, porque eu posso jogar eles nos eixos, né, x e y. Então como é que a gente faz isso, né? A gente pega, ó, e transporta a sombrinha, a sombra do vetor V inclinado aqui, ó, essa sombrinha no eixo Y. Então, eu tenho o vetor VY, tá? E a sombra do vetor V no eixo X é o vetor VX, tá? Usando a trigonometria, a gente consegue, então, descobrir qual é o valor desse módulo do vetor VY e desse módulo do vetor VX, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como que se faz isso aqui. Então, aqui, ó, vocês vejam que aqui tem uma expressão matemática. Aqui tem uma expressão matemática, ó, Vx, está escrito aqui, ó, Vx é igual a V vezes cosseno do alfa. O que é o alfa, gente? O alfa seria o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui entre, tá? O vetor V e o eixo X. Beleza? Então, da matemática, a gente sabe o seguinte, da matemática, da trigonometria, ó. O que a gente sabe da matemática? A gente sabe que, né, o seno de um ângulo qualquer, alfa, tá? É o cateto oposto sobre a hipotenusa do triângulo. Lembrando o que é cada coisa, né? Se tu tem um triângulo, vou desenhar aqui do lado aqui. Deixa eu ver aqui. Se tu tem um triângulo aqui, ó, vamos supor que tu tem um triângulo assim, ó, tá? Triângulo retângulo, tá? Ó. Vamos supor que esse aqui seja o lado a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior, tá? Do triângulo retângulo. A hipotenusa sempre está de frente para o ângulo de 90 graus. Essa aqui é a hipotenusa, tá? Os outros lados são catetos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cateto, vamos chamar esse cateto aqui de cateto B, e esse aqui de C, tá? Então, aqui o cateto B e aqui o cateto C. Tranquilo? Agora, quando eu defino um ângulo, ó, eu posso definir esse ângulo aqui, ó. Vamos supor, esse ângulo aqui é o alfa, tá? O cateto oposto, tá? Nesse caso do alfa aqui, ó, se eu tô olhando para esse ângulo alfa aqui, o cateto oposto é o que está na frente, ó, é o C, tá? E a hipotenusa é o A. Então, como é que eu faria aqui o seno desse alfa aqui, desse triângulo? O seno é a razão entre o C sobre A. Ok? Então, se tu olhar aqui para esse triângulo que está aqui, ó, esse triângulo aqui do gráfico aqui, ó, tá vendo? Que esse vertical aqui, ó, é o teu VY. Tá vendo? É o mesmo valor que está aqui, ó. Tá? Então, esse aqui, azul, é o teu V, e o Vx é o amarelo. Tá? Então, olha aqui, ó, o seno do ângulo não é cateto oposto sobre hipotenusa? Sim, né? Mas quem é o cateto oposto aqui? É o VY. Quem é a hipotenusa? É o meu V. O azul, tá? Então, agora, se tu isolar o VY, ó, passa o V multiplicando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora tu olha só para cá. Então, tu tem
seno de alfa, ó, vou fazer de novo aqui, ó, é igual a VY sobre V, né? Mas eu não quero descobrir o VY, então tu pega esse V que está aqui embaixo, ó, e passa multiplicando ali, ó. Tá? Então, o VY, o que que é? VY é V vezes seno de alfa. Ó, tá aqui, ó. Deu para entender? Então, eu quero saber qual é o tamanho do VY. O tamanho do VY é o tamanho do vetor V inclinado, o azul, vezes o seno do ângulo alfa. Esses senos de alfa, tá, cossenos, a gente pega numa tabela de trigonometria. Isso aí existe em qualquer livro de matemática, né? E nos problemas de física, a gente fornece quanto que é o seno do ângulo. Então, é só fazer essa continha aí, tá? A mesma coisa, tá, pessoal? Vocês podem pensar no Vx. Como é que eu descubro o tamanho do Vx? Tá? Também existe uma regra matemática, tá? Uma regra da matemática, eu vou botar aqui nesse cantinho aqui, que diz o seguinte, ó, o cosseno de um ângulo, tá? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá bem? Ah, professor, mas quem é o cateto adjacente? Adjacente quer dizer vizinho. Vizinho. Tranquilo? Então, olha para esse triângulo aqui embaixo, ó, que eu desenhei aqui embaixo, ó, esse aqui, ó. Olha para ele aqui. Como é que seria o cosseno do ângulo alfa ali, ó? Olha ali. Então, o cosseno do alfa, aqui naquele triângulo ali, seria o cateto vizinho ao ângulo. Quem é o vizinho ao ângulo? Olha aqui, pessoal. Quem é o vizinho ao ângulo? É o B, ó. Então, seria B dividido pela hipotenusa A. Certo? E aqui, no meu gráfico, como é que eu calculo o Vx? O Vx não é o cateto adjacente do alfa? É. Então, eu uso cosseno também. Então, como é que eu faria ali? Faria assim, ó. Nesse caso aqui, eu faria assim, ó. O cosseno de alfa ali é o quê? O cateto adjacente, que é o Vx, dividido pelo V, que é a hipotenusa. Agora, basta tu multiplicar o V pelo cosseno, que tu descobre o Vx, que é essa fórmula aqui de cima. Tá? Então, Vx é V cosseno do alfa. Beleza? Então, isso vem da matemática, da trigonometria, né? Se precisar sempre, eu vou fornecer isso aí para vocês, não se preocupe. Tá bem? Vamos seguir adiante, então. Vou fazer alguns exercícios, né? Vamos ver aqui. São grandezas escalares apenas, tá? Escalares apenas. Então, vamos treinar aqui. Tempo é uma grandeza escalar? Certo. Deslocamento, não. Isso aqui é vetorial, tá? O ΔS é um vetor, tá? Força não é escalar, é um vetor, como nós vimos, tá? Força é o F com a setinha, tá? Letra B, força não é escalar, velocidade não é escalar e aceleração não é escalar, tá? Velocidade a gente representa com a setinha e aceleração também com a setinha. E força já vimos ali, né? Tempo, escalar, temperatura, escalar, volume, escalar. Então a resposta é letra C, tá? Letra D, temperatura é escalar, velocidade não é escalar e volume é escalar, tá? Então, o que é escalar é aquilo que eu represento apenas com um módulo e uma unidade, tá? Tipo assim, um número
e a unidade, certo? E a temperatura, 18 graus Celsius. Não vou dizer temperatura 18 graus Celsius na direção horizontal, de cima para baixo. Veja bem, não tem sentido isso, entendeu? Tá? E assim tu descobre, né, que não teria sentido algumas coisas, né? Tá? Velocidade, vocês viram que a gente tem que definir uma direção e um sentido. Volume. O balde tem meio metro cúbico, assim, a piscina tem um metro cúbico de água. Eu preciso dizer que esse 1 metro cúbico tá na direção horizontal, de cima para baixo? Claro que não, né? O volume não, né? Então, assim, ó, é assim que a gente define quando uma grandeza é escalar ou vetorial, né? Não fica certo a gente falar em direção e sentido quando eu falo de escalar, né? Então, olha lá, uma grandeza física vetorial fica perfeitamente definida quando delas se conhecem. O que eu preciso para conhecer uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial, como nós vimos, né? Nós precisamos de um módulo, tá? Uma direção e um sentido. É isso que define, né? Certo? O valor numérico é o módulo. Então, o valor numérico, letra A, tá certo. Desvio tá errado, unidade, tá? Unidade é junto com Ô, o... Arthur, Oi, fale. o que é cena? Som. Seno? Seno, Oi? é. O seno que tava na Seno. anterior. O seno, tá? Nada mais é que uma razão, Vai? tá? É uma razão que a gente tira num triângulo retângulo sempre, tá? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tu tem um triângulo retângulo e um ângulo, tá? O seno é sempre a razão entre o cateto oposto do ângulo, tá? E a hipotenusa. É uma razão, é uma divisão, tá? É um valor numérico. E esse valor numérico, ele sempre é entre 0 e 1 no primeiro quadrante, mas pode ser, ele varia, esse valor aqui varia, tá? Então, um valor que representa o seno. É uma razão, tá? E as tabelas, por exemplo, tu tem aqui, ó, seno, por exemplo, de 0 grau, né? Isso vale 0. Por exemplo, o seno de 30 graus vale 0,5. Tu tem nas tabelas esse valor, né? O seno de 45 graus, tu pega na tabela, né? É a raiz de 2 sobre 2, tá? É sempre, isso aqui dá aproximadamente, de 2 é 1,4 a 0,7, alguma coisa, tá? Seno, por exemplo, de 60, é raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui dá aproximadamente 0,86, tá? Então, o seno é uma razão. Pensa assim, ó, é um valor de um lado o lado oposto do triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Sempre assim, sempre, tá? O cosseno é outra razão, só que é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. É uma razão, simples assim. É uma divisão de dois valores, tá? Ok? E esses valores têm a ver com o ângulo que tu tem no triângulo aqui, né? Tá? Tu pode ter um triângulo retângulo com vários ângulos aqui, né? Esse ângulo pode variar, tá? Esse ângulo aqui pode variar, tá? Esse ângulo aqui, ó, pode variar, tá? Não sei se respondi. Respondi, não? Ficou Eu não ainda... sei direito o que significa razão, Bruno. Razão é uma divisão. Por exemplo, se tu pega 8 dividido por 10, quanto que dá 8 por 10? 0,8, né?
tá? 8 dividido por 10 é uma razão. Razão sempre é uma divisão entre dois valores, tá? Certo? Então, seno e cosseno são valores da trigonometria, né? Em cima do triângulo retângulo. Então, a gente sempre usa... Por isso que é trigonometria o nome, porque é em cima de triângulos retângulos, tá? Depois eu posso voltar ali e mostrar mais algumas coisas sobre isso para vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, não se preocupa com isso agora, tá? Então, gente, voltando à questão aqui, né, nós temos que procurar uma resposta que tenha módulo, direção e sentido, né? Porque eu quero uma grandeza vetorial. Então, ó, letra A, errada, né? Porque já o desvio não é o que eu quero. Valor numérico, sim, desvio errado. Unidade está junto com o valor numérico, né? E direção está certo. Faltou sentido aqui, né? Valor numérico, unidade, sentido. Aqui faltou a direção, tá? Aqui, tá? A unidade está junto com o valor numérico. E o sentido está certo também, tá? Mas faltou a direção aqui, tá? Valor numérico, unidade, direção e sentido. Letra D, né? Desvio está errado, letra E, né? E o resto está certo. Então, resposta, letra D. Valor numérico, unidade, direção e sentido. Então, grandeza vetorial. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo gráfico de como a gente teria que somar dois vetores, tá? Então, como é que eu somaria esses dois vetores aqui, ó, V1 e V2, tá? Ó, V1 está inclinado para cima, ó, e V2 está horizontal, tá? Então, como é que eu somaria? A soma é o A? Não, né? Veja que a soma aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, eu vou... Esse problema, ele tem uma animação aqui, vou botar para animar, aí fica mais fácil de ver. Então, eu quero somar esses dois vetores, V1 e V2. É o A, é o B, é o C ou é o D? Observem aqui, ó, tá? Eu tenho esses dois vetores para somar, né? Então, seria a resposta A, B, C ou D. Vamos ver. Então, pelo método do paralelogramo, né? Eu monto um paralelogramo e preencho aqui a diagonal, né? A diagonal é a minha resposta. Então, a resposta é letra D. Resposta letra D. Então, esse vetor aqui, da letra D, é a soma dos dois azuis ali. Então, vamos ver aqui o próximo problema. Para o diagrama vetorial abaixo, a única igualdade correta é... Então, eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B, certo? E eu tenho o vetor C. Qual é a resposta para esse vetor C? Será que é A mais B? Será que é B menos A? Será que é A menos B? Ou será que é B mais C? Tá? Então, vamos ver qual é a resposta. Observem aqui, ó, pessoal, se eu pegar e somar o A com B, eu teria que fazer a regra do paralelogramo, né? E o A com B somados seria esse vetor aqui, ó, inclinado aqui. Tá? Então, a letra A não é. A mais B é C, não. Isso aqui está errado. Tá? B menos A. Então, como é que eu faria o B menos A? Tu imagina aqui, ó. Eu mantenho o B como está e o A é menos. Então, eu tenho que inverter o sentido do A. Então, eu teria que manter o B
Ó, o A está apontando para a direita, o menos A estaria apontando para a esquerda. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente inverte o sentido do vetor, tu multiplica por menos 1, tá? Então, o que acontece aqui, ó, o vetor A multiplicado por menos 1 vira o menos A, tá? Aqui. Trancou aqui, peraí. Tem uma trancada aqui. Trancou a minha apresentação, gente. Ixi, Maria. Deu uma trancada aqui na minha apresentação. Mas veja bem, eu não consigo usar a caneta com ele trancado. Eu vou ter que fechar para depois abrir de novo. Então, uma falha catastrófica aqui no meu... Fechar todas as janelas, vamos fechar então. Bom, depois eu vou ter que editar esse filme aí, porque... Bem, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos conversar então agora, porque eu não estou conseguindo abrir o programa, depois eu completo essa... Falta mais alguns exercícios, né? Eu vou fazer a filmagem, tá? Eu vou ter que editar esse filme aqui, porque deu esse probleminha no meu computador aqui, tá? Mas vocês entenderam, assim, a lógica de vetores? O que vocês... podem abrir o microfone e falar, se vocês quiserem. Então, tu tem que ter o quê, né? No vetor, direção, unidade, módulo, né? Modo, direção, sentido, unidade e o valor. Tá, reiniciando aqui. Tá? Sempre que tu soma dois vetores, tu tem que somar, não pode somar direto, né? O valor do módulo, tá? Tu tem que ver qual a direção e o sentido que eles estão apontando para te poder somar. Então, sempre tu tem que ter esse cuidado, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como que se faz isso usando a matemática, né? Como é que a gente faz. Então, na aula que vem, da semana que vem, eu vou mostrar para vocês a sequência dessa aula, de como tu faz para fazer a conta daquele valor do resultante, tá? A aula de hoje eu queria mostrar geometricamente como é que tu faz a soma. Então, a soma de vetores, ou tu faz pelo método, tá, do paralelogramo, ou tu faz pelo método, tá, do polígono, certo? Tá? Na aula que vem, eu vou mostrar como é que tu calcula aquele valor do resultante ali, aquele vetor vermelho que resulta da soma dos outros, né? Mostrado na animação. Tá bem, pessoal? Então, eu vou abrir para perguntas agora.